Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero fazer alguns registros, senhor presidente, dessa tribuna de hoje. Mas antes mesmo de começar esse registro, apelar a Vossa Excelência para voltarmos a tratar da questão da CPI de assassinatos dos jovens negros no Brasil, da violência contra os jovens negros no Brasil. Essa CPI recebeu o número adequado que o nosso regimento exige, tem nosso trabalho de Vossa Excelência, meu e de tantos outros senadores, e nós estamos reiniciando o ano e precisamos retomar a essa luta, que é uma luta da juventude do nosso país, é uma luta do povo negro do nosso país, é uma luta nossa. Amanhã, senhor presidente, eu tenho a felicidade de fazer aniversário hoje e a minha cidade natal aniversariar amanhã, 13 de março. E apesar de ter nascido em Cachoeira, meu pai, como funcionário do Banco do Brasil, correu muitas cidades do interior da Bahia, onde morou antes do meu nascimento, e onde moramos, com as quais eu mantenho grande relação com amigos e relações afetivas. Dentre elas, destaca a cidade de Alagoinhas, que é a cidade onde me criei. Mas eu nasci em Cachoeira. E minha cidade natal, onde também tenho laços muito profundos com a população daquela cidade e especialmente também com a história daquela cidade. E amanhã, Cachoeira comemora 177 anos de elevação à categoria de cidade. Cachoeira é uma cidade situada a 110 quilômetros de Salvador, foi protagonista de relevantes feitos históricos em que se destaca a sua decisiva participação nas guerras pela independência do Brasil na Bahia. Por isso mesmo, ela recebeu o título de Cidade Heróica, dada por Dom Pedro I, após a conquista da independência, exatamente pelo fato da Câmara de Cachoeira ter sido a primeira Câmara do Brasil a declarar Dom Pedro I e a reconhecê-lo como regente, príncipe regente do Brasil. E a partir daquele episódio deflagrou-se a guerra com a reação das embarcações lusitanas paradas no nosso porto famoso, já que Cachoeira, à época, a vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, era assim o nome da nossa cidade, era a segunda maior cidade da Bahia no período colonial. E o seu porto, um porto extremamente vital para o abastecimento de todo o interior do estado da Bahia. O território de Cachoeira era um território enorme, que alcançava cidades como hoje a cidade de São Gonçalo dos Campos, a cidade de Castro Alves, que era um distrito de Cachoeira e recebe esse nome por ser o distrito onde nasceu o poeta Castro Alves, poeta da abolição. Feira de Santana, hoje a segunda maior cidade do estado da Bahia, era distrito da nossa querida cidade de Cachoeira. E Cachoeira, portanto, é uma cidade com uma importância histórica imensa para a Bahia do tempo colonial e para o Brasil do tempo colonial. Uma das principais cidades do país naquele período. E essa minha querida cidade, senhor presidente, que o senador Cristóvão Buarque teve o prazer de poder conhecer o ano passado, me ligou de lá, onde foi fazer uma palestra, encantado com a sua beleza. É uma cidade que impressiona a todos que a visitam por sua riqueza e diversidade cultural. É uma cidade privilegiada por suas vigorosas manifestações da cultura afro-baiana ou afro-brasileira, presentes na culinária, na música, na dança, no nosso samba de roda, em especial nas religiões de matriz africana, famosa pelos candomblés, conhecida com os candomblés de Cachoeira,
por sua força. Além disso, abriga um dos mais imponentes e belos conjuntos arquitetônicos coloniais do Brasil, legado de um tempo de prosperidade econômica, ao qual será reintegrado totalmente, restaurado, no próximo dia, no dia de hoje, o Cine Teatro Cachoeirano, um dos primeiros a funcionar no país, que é o Cine Teatro Glória, inaugurado em 1922, por iniciativa do médico, intendente, como se chamava o prefeito naquele período, médico, político e empresário, um homem de visão avançada, responsável, quando intendente, quando prefeito, pelo processo de modernização, à época, de toda a administração da nossa querida Cachoeira, Cândido Elpídio Mecenas Vacareza. Vossa Excelência deve achar que conhece esse nome, porque ele realmente era o bisavô do atual deputado federal Cândido Vacareza, que tem também suas raízes em Cachoeira, através do seu bisavô, de sua família toda de lá, mas ele nasceu em Feira de Santana, e é originário de Feira de Santana. Este imóvel permaneceu mais de 2 décadas fechado e em ruínas. Em 2009, foi adquirido pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando começou a ser restaurado por meio do programa Monumenta, do Ministério da Cultura, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e contrapartida do governo do Estado. A reinauguração do Cine Teatro reforça a vocação de Cachoeira para se consolidar como cidade universitária, importante polo cultural do nosso Estado. Cachoeira é uma das sedes principais da nossa Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E lá também acontece uma feira literária importante, única feira literária do nosso estado, uma feira nacional, que acontece na nossa pequenina cidade da Cachoeira, onde ocorre também a famosa festa da Boa Morte, que tem visitação anual de turistas americanos, principalmente afro-americanos, e que tem o desejo muito grande de que Vossa Excelência possa visitar e conhecer um dia, como conhece a nossa ministra da Cultura, Marta Suplicy, que como ministra do Turismo pôde estar na nossa cidade algumas vezes por ocasião da Festa da Boa Morte, onde ocorre também outras manifestações culturais importantíssimas, como a Nossa Senhora da Ajuda, uma outra importante festa, na maioria delas baseada na tradição religiosa católica e de matriz africana do nosso povo cachoeirano, né? E quero, portanto, senhor presidente, parabenizar o IPHAN, além da Prefeitura Municipal, que vai receber do IPHAN para gerir esse equipamento extremamente importante para a ação, a consolidação de Cachoeira como um polo de cultura do nosso estado, como polo universitário também, já que também a Universidade Federal do Recôncavo, que tem lá um polo de comunicação audiovisual, poderá se beneficiar enormemente da reabertura do nosso Cine Teatro. Tanto reitero minhas felicitações, saúdo o prefeito municipal, Carlos Menezes Pereira, a presidente da Câmara de Vereadores, Adriana dos Santos Silva, e os queridos conterrâneos, meus companheiros e companheiras do PSB local, mas e especialmente meus conterrâneos e conterrâneas cachoeiranos, pelos 177 anos de elevação de nossa querida vila do Porto da Nossa Senhora do Porto da Cachoeira, a categoria de cidade, a categoria desta cidade querida, das mais queridas do estado da Bahia, que é a cidade de Cachoeira. Senhor presidente, senhoras senadores,
Gostaria também de manifestar minha preocupação quanto ao andamento de uma importante questão na Câmara dos Deputados. Me refiro ao marco civil da internet. Esse é um ano eleitoral, natural que os debates se acirrem e que diversas matérias ganhem a conotação do debate político, eleitoral, entre governo, oposição, blocos independentes e assim por diante. Mas eu gostaria de apelar para que os deputados e deputadas consigam separar algumas matérias desta disputa política eleitoral e possam olhar algumas delas com o olhar da preocupação da nação, levando em conta interesses maiores do nosso povo. E eu, portanto, acho que essa questão do marco civil da internet é uma dessas questões que nós devemos separar do jogo da discussão política eleitoral. Acho que é uma questão que tem uma repercussão global, já que uma regulamentação democrática da internet constitui-se hoje num desafio para todos os países e o peso que a nação brasileira tem sobre a grande rede mundial de computadores não pode e nem deve ser desconsiderada. E quero, portanto, aqui homenagear esse grande baiano, poeta, artista, músico brasileiro, razão de orgulho do povo baiano e brasileiro, que o teve como ministro da Cultura, Gilberto Gil, que lançou uma carta à nossa sociedade, aos brasileiros, com uma petição pública apoiada pela ONG Havas, onde resume importantes aspectos que devem ser considerados nesta discussão. Eu passo a ler a carta do ex-ministro Gilberto Gil, que algumas vezes se coloca de forma mais acalorada, tem licença para tanto como artista e cidadão, e passo, portanto, a ler essa petição de Gil aos brasileiros. Cara comunidade do Brasil, há muitos anos eu me encanto com o poder da internet e a criatividade que nela circula. Mas agora estou muito preocupado que isso possa acabar. Em menos de 24 horas, a Câmara dos Deputados vai votar um novo projeto de lei que poderá declarar o fim da liberdade na rede e diminuir nosso poder de escolha. Já nos anos em que fui ministro da Cultura, discutíamos formas de garantir o caráter democrático e aberto da internet. Dessa construção coletiva, nasceu o Marco Civil. Mas agora, o poderoso lobby das empresas de telecomunicações está influenciando nossos políticos para que transformem a internet em uma espécie de TV a cabo, em que se poderia cobrar a mais para podermos assistir a vídeos, ouvir músicas ou acessar informações. A votação será apertada, mas uma grande mobilização pública pode convencer os deputados de que mesmo as suas reeleições dependem desse voto. As próximas horas são cruciais. Junte-se a mim nesta campanha da Havas para criar a maior mobilização já vista por uma internet livre no Brasil. Assine agora e conte para todos. Nós levaremos a voz de todos os que assinarem a petição diretamente aos parlamentares. Vamos vencer essa batalha e salvar a internet. Eu acredito que o Marco Civil seja o melhor projeto de lei que já entrou no Congresso. Isso porque foi feito por todos nós de forma colaborativa pela rede. Ele limita quais informações os provedores podem guardar e estabelece critérios rígidos para as empresas. Com o Marco Civil, os provedores serão proibidos de usar os nossos dados para vender serviços sem a nossa autorização expressa. Mas alguns deputados estão cedendo a estes lobbies das telecoms e essa manobra, se for bem sucedida, podemos dizer adeus a essa internet que temos hoje. As empresas de telefonia dizem que, ao criarem pacotes diferenciados, poderão baratear a internet. Mas se permitirmos que empresas decidam a velocidade de acesso a cada tipo de conteúdo, será o fim da criatividade e inovação que aparecem espontaneamente na rede.
Não podemos permitir que a internet seja dividida em pacotes de serviço sem sentido, de má qualidade e controlados por poucas empresas. Assine a petição agora e a Vaz entregará nossas vozes diretamente aos deputados que apoiam essa ideia e pressionará aqueles que são contrários numa pressão democrática legítima, que são contrários ao Marco Civil. Vamos tomar de volta a nossa internet antes que eles estraguem tudo. A minha geração lutou pela democratização do Brasil, pela garantia da liberdade de comunicação. Não podemos deixar agora que conquistas importantes desapareçam diante do lobby irresponsável de um punhado de empresas e da falta de compromissos de deputados que acreditam que podem ignorar seus eleitores. Com esperança e determinação, Gilberto Gil. Eu leio essa carta, senhor presidente. Aqui já declarei, são as palavras desse poeta, dito da sua forma, nem todas correspondem à minha opinião, mas, em síntese, elas trazem a opinião de centenas, de milhares de brasileiros, de jovens brasileiros, que, usuários da internet, lutam pela criação de um marco civil que garantam uma internet democrática em nosso país. Muito obrigada.